Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os comportamentos desadaptativos, autolesivos e autoestimulatório, né? Então vamos começar aqui pelo comportamento autolesivos. Lembrando que a gente vai falar um pouco mais sobre o autismo, tá bom? Esses comportamentos geralmente acontecem muito no autismo nível 3 de suporte, que se agride muito, né? Quando não são compreendidos ou quando querem algo e não sabem verbalizar. Então, pessoal, os comportamentos denominados autolesivos ou autoagressivos ou autodestrutivos são aqueles que o indivíduo dirige a si mesmo, né? Ele se autoagride, ele se machuca, né, sozinho, ele consegue fazer isso, tendo como resultado lesões e danos físicos, né, que vão de marcas de dentes espalhadas pelo corpo. Por exemplo, conheço não vou falar o nome, uma criança que ela morde muito a cabeça da mãe quando nervosa, morde os braços, a mãe fica completamente machucada, entende? E é uma situação assim que a criança, na mesma hora que está bem, ela já entra em aceleração quando quer algo, quando a família não consegue compreender, entende? Então a criança se machuca muito. Então tem muitas marcas, né, no corpo da família, no corpo dela. E isso, pessoal, tem vezes que a pessoa consegue trazer até fraturas, né, de membros ou no crânio, né, que pode levar até à morte, dependendo do nível de agressão, de autoagressão. Então, pessoal, tais comportamentos trazem não apenas danos físicos para o indivíduo, né, para essa criança que os manifesta, como também prejuízo social, pois essas pessoas ficam impedidas de participar de vários eventos sociais. Ela não consegue ficar no meio das pessoas, né? Como brincadeiras, como atividades, seja uma passeata, não consegue, entende? Ela não consegue o convívio com a sociedade porque pode ser que muitas pessoas desorganizam ela, mudança de ambiente desorganiza essa criança, beleza? Então ela não consegue ter esse mais contato com a sociedade. É, então a própria ocorrência desse comportamento funciona como repelente, né, para as demais pessoas, né? Uma vez que é doloroso, né, pessoal, assistir tais episódios que chega muitas vezes até o sangramento, entende? A autoagressão é tão forte nela mesma que pode ser que até sangra, né? Então, na literatura especializada, né, observa que os comportamentos autolesivos ou autoagressivos têm sido muito relatados sob diversas formas de manifestações, sabe? E refere sobre 5 tipos de comportamentos autolesivos. Quais são eles? Né? É bater-se, por exemplo, dar tapa no rosto, ou bater com a cabeça nos objetos, bater com a cabeça na parede, ou dar tapa na própria cabeça, sabe? Morder ou sugar várias partes do corpo, ela pode se morder ou morder o outro também, né? Beliscar, arranhar, pressionar, ou puxar várias partes do corpo para se pressionar, para, né, puxar o cabelo, o próprio cabelo, bater nela mesma, vomitar repetidamente, ou vomitar ou reingerir a comida, né, que chama ruminação, desculpa, pessoal, mas então assim, né, ela vomitar na boca e engolir o próprio vomito, sabe? Então, consumir substância não comestível, por exemplo, não pode ser que essa criança tenha uma deficiência intelectual associada e ela não consegue identificar que determinada planta faz mal para ela, né? Pode comer objeto, pode comer cigarro, fezes, comer a própria fezes, né? Cagar e comer. Então, isso acontece muito, principalmente quando a pessoa tem uma deficiência intelectual, sabe? Então, isso acontece porque a criança não sabe que aquilo faz mal, sabe? Então, agora a gente vai falar sobre o comportamento autoestimulatório. O que são os comportamentos autoestimulatórios, pessoal? Os comportamentos autoestimulatórios caracterizam por movimentos repetitivos do corpo e de objetos, sabe? Pode ser que a pessoa tenha um objeto de apego que ela fica girando o tempo todo na mão. Eu mesma tenho um aluno com isso, sabe? Ele
tem a necessidade para se regular, segurar um objeto, e ele fica girando o dia inteiro. Tem a outra aluna que ela tem hiperfoco em cordinha, então, se ela vê uma linha na sua roupa descosturada, ela vai chegar em você e vai descosturar, porque ela não sabe que não pode chegar em você, não pode tirar, é porque é o hiperfoco dela. Ela, tudo que é linha, tanto linha de barbante, linha de roupa, linha dos panos, sabe? Ela descostura e ela precisa disso para se regular. E se tirar dela, entra em crise, sabe? Um comportamento, eh, já gera um comportamento autolesivo, né? Ela se autoagride. Então, não se pode retirar o objeto de apego, você pode usar como recurso, mas retirar não, beleza? Então, são comportamentos, né? São movimentos repetitivos, sabe? São ritualísticos e estereotipados, sabe? Movimentos que se repetem o tempo todo. Entretanto, não causa dano físico ao indivíduo que os exibe, sabe? E pode, contudo, também tornarem-se autolesivos quando se é retirado, né? Por exemplo, se a pressão continua da pálpebra contra o globo ocular, resulta em lesão permanente da córnea, né? Se seu olho fica tremendo sempre, com o tempo, pode ser que resulte em uma lesão, sabe? Permanente da córnea do seu olho. Então, esses comportamentos, além de serem apresentados por pessoas portadoras de autismo, também são comuns em indivíduos diagnosticados como portadores de outros transtornos invasivos do desenvolvimento, né? Embora sejam mais frequentes em indivíduos com autismo, sabe? A autolesão, a autoagressão. Então, quando uma pessoa portadora de transtorno invasivo do desenvolvimento exibe alguma forma de comportamento autoestimulatório, é frequente rotulada como tendo características autísticas, né? Embora na maioria das vezes não possam ser diagnosticadas autistas, né? Então, os comportamentos autoestimulatórios pode incluir qualquer um ou todos os sentidos, sabe? O Elderson, em 1983, listou os 5 sentidos e os principais exemplos de comportamentos autoestimulatórios, né? Quais são eles? A visão. Olhar fixadamente para luzes, movimentar dos dedos, né, em frente aos olhos, agitar as mãos, né, balançar as mãos, o movimento de estereotipo, né, ou ficar fixado aqui em uma coisa só, né. Audição, né, por exemplo, você vai cantar um parabéns. Geralmente criança autista tem muita sensibilidade, né, com barulho, com muito um ambiente cheio de pessoas. Então, geralmente, quando se canta um parabéns perto de uma criança autista, é normal que ela tampe os ouvidos porque ela não gosta de barulho. Então, se possível, bate palma mais baixa ou nem bate, só canta o parabéns. Entende? Estalar os dedos, né? Emitir sons vocais, entende? São sons, sabe? Que a pessoa emite, né? Tato, esfregar a pele com uma das mãos ou com o objeto, ficar se esfregando, esfregar as mãos uma na outra, sabe? Na questão do paladar, coloca partes do seu corpo, objetos na boca, lambendo, né? E o olfato cheira os objetos, cheira a pessoa, tira a sandália quando tá suada. Eu tenho uma aluna que faz isso. Ela tira a sandália sempre quando suada e cheira, sabe? A pessoa sentou na cadeira, ela vai lá e cheira. É do olfato, ela tem essa necessidade de cheirar as coisas. As diferentes explicações teóricas para o surgimento dos comportamentos autolesivos e autoestimulatórios. Essa eu vou falar no próximo vídeo, ok?